Olá, meus queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, o evangelho de hoje, o evangelho de São João, capítulo 16, dos versículos 5 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Mas agora eu vou para aquele que me enviou. E ninguém de vocês pergunta para onde eu vou? Mas porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Entretanto, eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é justo e quem é condenado. Quem é pecador? Aqueles que não acreditaram em mim. E quem é justo? Sou eu. Vou, mas vocês não me verão mais, porque eu vou para o Pai. Quem é o condenado? É o príncipe deste mundo que já foi condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, prosseguimos então no Evangelho de São João. E Jesus aqui já falando, continuando falando com seus discípulos, ele continua falando das coisas do alto, continua falando de toda a misericórdia de Deus para com a sua igreja, para com os seus, aqueles que ele os chamaram, e vai aqui dizer da vinda do advogado, a vinda do Paráclito, para auxiliar os cristãos na missão sobre esta terra. Ele vai dizer assim: quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é justo e quem é condenado. Nós temos que entender que pela carne nós não conseguimos estar em missão. Pela carne nós cada vez mais nos afastamos da misericórdia de Deus. Então, sabendo disso, Jesus, ele promete a vinda do Espírito Santo, do qual nós, no tempo litúrgico, esperamos o Pentecostes também. Precisamos entender que os discípulos, e os apóstolos, logo após a morte de Jesus na cruz, eles voltam a vivenciar a mesma vida que eles tinham antes, ou seja, voltaram a pescar. Pescar o que? Almas? Não, peixes. Eles continuaram a vivenciar aquilo que exatamente Jesus o encontrou fazendo lá no início, quando começou a chamá-los para a missão. Mas só que Jesus aqui promete a vinda do advogado, promete a vinda do Espírito Santo, mas ele disse que é necessário com que ele fosse para a casa do Pai, que se ele não fosse, o advogado, o Espírito Santo não viria. E nós vamos entendendo que Jesus já começa a preparar aqui a sua igreja para toda uma estrutura espiritual que existe nessa vida, que existe nessa terra, onde o mal tem imperado, já vinha imperando sobre a terra. Ele vai dizer assim que quem é o condenado é o príncipe deste mundo que já foi condenado. Quem é o príncipe deste mundo, onde tanto nós fazemos questão de nos arraizar, onde nós fazemos tanta questão de estar nos aprofundados, Nós
vivenciamos muito pelas estruturas deste mundo, por tudo aquilo que há nesse mundo. Precisamos ter visão espiritual, precisamos estar ligado a Deus, precisamos permitir com que esse Espírito Santo nos conduza. Quanto mais estivermos ligados a esse mundo, mais distante de Deus estamos. Aí você pode se perguntar, mas eu não vivo neste mundo? É claro, meu irmão, minha irmã, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Precisamos entender isso. E quando nós entendemos e permitimos com que a palavra de Deus ela faça morada no nosso coração e ela transforme o nosso coração, nós começamos a entender que precisamos diminuir os desejos desta carne. Olhemos para os santos, olhemos para todos eles. Eles começaram a fazer um propósito de vida onde eles começaram a deixar tudo aquilo que era da carne para vivenciar aquilo que eles não viam ainda, a esperança na eternidade. Trocaram vontades carnais pelos desejos espirituais. E assim também Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos e para cada um de nós também: o príncipe deste mundo já está condenado. E se nós queremos viver por este mundo, nós também estaremos condenados. Por quê? Porque tudo aquilo que envolve as estruturas deste mundo, onde há muita ganância, soberba, pelo distanciamento do coração de Deus, tudo isso jaz do maligno. Precisamos entender que todos os dias, constantemente, a todo momento, precisamos dizer não ao pecado, não às estruturas deste mundo, e sim a Deus. Olhando para o próximo, amando o próximo como a si mesmo, perdoando, tomando em si a vida espiritual acima da vida carnal. Quer viver por este mundo ou quer viver para Deus? Essa é a escolha que nós fazemos no dia de hoje. Que nós possamos permitir com que o advogado, com que o Espírito Santo de Deus viva em nós, por nós e para nós. E que, se desejamos ser santos, precisamos fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, quem nos chamou e nos chama no dia de hoje. Deus abençoe o nosso dia.